Olá, Ferinha, tudo bem? Mais uma aula de educação física. Eu sou o professor Felipe e continuando no nosso tema sobre as Paralimpíadas, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o basquete paralímpico, sobre o basquete na cadeira de rodas. O basquete paralímpico, ou como nós conhecemos basquete na cadeira de rodas, ele começou a ser praticado nos Estados Unidos no ano de 1945. Bom, os Estados Unidos eles são bem conhecidos mesmo pela modalidade do basquete e não seria diferente na modalidade paralímpica. A princípio, os jogadores eles eram ex-soldados da Segunda Guerra Mundial que por alguma tragédia da guerra haviam ou perdido uma das pernas ou então lesionado a coluna, que é um dos motivos que fazem as pessoas perderem o movimento das pernas. Uma curiosidade e algo bem interessante é que o basquete em cadeira de rodas ele esteve presente em todos os Jogos Paralímpicos existentes. Desde o primeiro lá, quando nós vimos no ano de 1960 em Roma, até o último que teve no Brasil, ele esteve presente. E é uma das poucas modalidades que conseguiram esse feito. Outra coisa interessante do basquete paralímpico é que cada jogador ele recebe uma classificação de 1 a 5 e, consequentemente, cada time ele vai ter que ter um jogador na classe um jogador na classificação 2 um jogador na classificação 3 um jogador na classificação 4 e um jogador na classificação 5. O jogador de classificação 1 é aquele que possui uma maior dificuldade na execução de alguns movimentos, e não porque ele não saiba praticar o basquete, mas devido à sua limitação. E a classificação de número 5 são aqueles atletas que conseguem ter uma resposta melhor, ou seja, eles conseguem ter um desenvolvimento e um desempenho melhor por conta do grau de lesão que eles tiveram, ou seja, os mais simples são classificados como 5 e os mais complexos são aí os classificados como número 1.
Continuem ligadinhos no vídeo que agora vocês vão ver um vídeo bem legal e bem interessante sobre as principais regras do basquete paralímpico, tá bom? As regras de basquetebol em cadeira de rodas são muito similares às regras de basquetebol normal. Os jogos são jogados com 5 jogadores em cada equipe. Cada jogo tem 4 períodos de 10 minutos e tem 40 minutos de duração. Existem somente 3 diferenças com o basquetebol normal: viajando, duplo, drible e pontos de classificação para equipes e jogadores. Os jogadores usam as mãos para impulsionar a sua cadeira de rodas. Isso é chamado de empurrão. A viagem ocorre quando o jogador empurra 3 vezes ou mais, enquanto carrega a bola no colo. Empurrões poderosos ajudam os jogadores a percorrer distâncias mais longas. Não há regras de drible duplo em basquete em cadeira de rodas. Os jogadores podem driblar quantas vezes quiserem, em um longo tempo, enquanto eles continuam dentro de 2 impulsos. Os jogadores driblam jogando a bola em sua frente para impulsionar as cadeiras, o que é permitido no basquetebol em cadeira de rodas. Jogadores de basquetebol em cadeira de rodas usam cadeiras de rodas especiais. As cadeiras de rodas de esporte têm as rodas inclinadas para dentro. Assim proporcionam maior mobilidade e agilidade em comparação com as cadeiras de rodas normais. No entanto, as cadeiras de rodas são difíceis de controlar e, na verdade, elas não possuem freio, a não ser as próprias mãos do jogador. As cadeiras de rodas esportivas são feitas sob medida para o corpo de cada jogador. Finalmente, vamos às regras mais importantes para o basquetebol em cadeira de rodas. Pontos de classificação da equipe e do jogador. Os jogadores são classificados em 4 classes, dependendo de sua capacidade física. Os pontos são atribuídos a cada jogador em incrementos de meio ponto, de 1 ponto para deficiências pesadas, para 4,5 pontos para deficiências mais leves. O total de pontos para os 5 jogadores da equipe na quadra não pode exceder 14 pontos. Este total é o ponto da equipe. Essas regras dão aos jogadores com dificuldades pesadas e deficiências leves oportunidades iguais para competir em jogos. Basquetebol em cadeira de rodas. Um esporte com muita complexidade, agilidade, garra e determinação, diversas cestas e muitos passes de bola. Vá ver um jogo para experimentar a velocidade e o poder do basquetebol em cadeiras de rodas. Você vai se surpreender. E aí, gostou do nosso vídeo? O que você vai fazer agora? Você vai deixar o seu like nesse vídeo, você vai compartilhar nas redes sociais, no seu Facebook, no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu YouTube, e também você vai seguir as nossas páginas nas redes sociais, @Colégio Quimimo e @Unidade 2 Augusto Machado. Grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!